Moralidade. Sobre a humanidade paira como que uma escura nuvem de tempestade. Sufocante está a atmosfera. De modo apático, sob pressão abafada, trabalha a capacidade de intuição de cada um. Somente os nervos se encontram excessivamente tensos, atuando sobre a sensibilidade e os instintos do corpo, estimulados artificialmente pelos erros de uma educação falsa, de uma concepção errônea e autoilusão. O ser humano de hoje não é a tal respeito um ser normal, mas sim traz consigo um instinto sexual doentio, muito aumentado, que procura exaltar, adorando-o por centenas de formas e maneiras, o que acarretará a perdição da humanidade inteira. Sendo tudo isso contagioso e transmissível, como um hálito pestífero, acabará com o tempo atuando também sobre aqueles que procuram prender-se, ainda angustiosamente, a um ideal, cujos vislumbres ainda enxergam no esconderijo da semiconsciência. Estendem sim, ansiosos os braços para isso, mas desesperados acabam tornando a baixá-los, suspirando sem esperança quando voltam o olhar para o que os cerca. Veem, apavorados e impotentes, com que velocidade se vai toldando a visão clara em relação à moralidade e imoralidade, perdendo a faculdade de discernimento, modificando a pauta dos conceitos nisso, e de tal modo que muito daquilo que não faz muito tempo causava repugnância e desprezo, rapidamente passa a ser admitido como inteiramente natural, já não escandalizando mais. Mas o cálice em breve estará cheio até as bordas. Há de sobrevir um terrível despertar. Mesmo agora, já se nota às vezes entre essas massas fustigadas pelos instintos um repentino e tímido encolhimento, inteiramente inconsciente e irrefletido. A incerteza se apodera por um instante de mais de um coração. Contudo, não ocorre um despertar, uma noção nítida de sua atuação indigna. Acode, então, um zelo redobrado para jogar fora ou então abafar tais fraquezas ou últimos resquícios de conceitos antiquados. Progresso a todo custo. Mas progredir é possível em duas direções, para cima ou para baixo, conforme a escolha feita. E conforme a situação presente, conduz com velocidade sinistra para baixo. O choque terá de arrebentar os que assim embarafustam para baixo quando soar a hora em que eles se batem contra uma resistência forte. A nuvem de tempestade se condensa cada vez mais sinistramente nesse ambiente abafadiço. A qualquer momento é de se esperar o primeiro relâmpago, que rasga e clareia a escuridão, que ilumina flamejantemente o que está mais escondido, com uma inexorabilidade e agudeza que traz em si libertação para aqueles que anseiam pela luz e clareza, trazendo, porém, destruição para aqueles que não mais têm anseio pela luz. Quanto mais tempo dispuser essa nuvem para densificar sua escuridão e pesadume, tanto mais penetrante e apavorante será o raio produzido por ela. Desaparecerá a atmosfera frouxa e branda que esconde nas dobras de sua indolência cobiças viscosas, pois seguir-se-á ao primeiro relâmpago naturalmente uma corrente de ar fresco e sadio, trazendo vida nova. Na claridade fria da luz, tornar-se-ão nítidas de chofre, diante dos olhares da humanidade horrorizada, todas as monstruosidades da fantasia mórbida de suas mentiras de falso brilho. Como o abalo de um poderoso trovão será o despertar nas almas, de modo que o manancial de água vivificante da verdade pura possa jorrar bramante sobre o solo assim preparado. O dia da liberdade desponta. Libertação do jugo de imoralidade que desde milênios existiu e agora chegou à máxima florescência. Olhai em torno de vós. Observai as leituras, as danças, as roupas.
A época atual esforça-se, mais do que nunca, para destruir todas as barreiras entre os dois sexos, turvar sistematicamente a pureza da intuição, deformá-la com essa turvação, colocando-lhe máscaras enganadoras e fazendo o possível para, finalmente, asfixiá-la. As reflexões que surgem, os seres humanos sufocam com palavras sonantes, as quais, porém, examinadas nitidamente, apenas provendo o trêmulo instinto sexual, a fim de dar sempre nova nutrição às cobiças, de incontáveis maneiras hábeis e inábeis, de modo escondido e não escondido. Falam do início de uma humanidade livre e autônoma, de um desenvolvimento da estabilização interior, de cultura física, beleza da nudez, de esporte enobrecido e da educação para a vivificação do lema aos puros, tudo é puro. Em suma, o soerguimento do gênero humano por meio da extinção de todo o pudor, de maneira a assim ser criado o ser humano livre e nobre que deve dominar no futuro. Ai daquele que ousar falar algo em contrário. Um tal atrevido será imediatamente apedrejado sob grande vozerio, com insultos parecidos com afirmações de que somente pensamentos impuros poderiam movê-lo a achar algo nisso. Um furioso redemoinho de águas podres, das quais se evola uma emanação entorpecente e venenosa que, como embriaguez de morfina, desencadeia ilusões mórbidas aos sentidos, nas quais se deixam deslizar permanentemente milhares e milhares de pessoas, até sucumbirem enfraquecidas nisso. O irmão procura ensinar a irmã, os filhos, seus pais. Como um dilúvio, isso passa sobre todos os seres humanos e furioso embate de onda surge, onde quer que alguns criteriosos reajam tomados de náusea, isolados como os recifes no mar. A esses se agarram muitos que no turbilhão percebem que as forças lhes estão faltando. Apraz ver esses pequenos grupos que são como os oásis no deserto. Do mesmo modo refrescante como aqueles, convidando para repouso e descanso o viajante, que lutando penosamente conseguiu atravessar a terrível tempestade de areia. Tudo quanto hoje em dia está sendo pregado sob os lindos mantos do progresso, outra coisa não é senão um disfarçado incremento do descaramento, o envenenamento de todas as intuições mais elevadas do ser humano. A maior epidemia que jamais se abateu sobre a humanidade. E esquisito. É como se muitos apenas estivessem aguardando que um pretexto cabível lhes fosse dado para se rebaixarem. Para incontáveis pessoas, isso é mais do que bem-vindo. Entretanto, quem conhece as leis espirituais que atuam no universo, afastar-se-á com repugnância dessas tendências atuais. Tomemos, por exemplo, apenas um desses inofensivos divertimentos: os banhos em conjunto. Para o puro, tudo é puro. Isso soa tão bem que, sob a proteção desse acorde, muita coisa acaba sendo permitida. Analisemos, contudo, os mais simples fenômenos com referência à matéria fina durante um desses tais banhos. Admitamos que ali estejam 30 pessoas de ambos os sexos e que dessas, 29 sejam realmente, em todos os sentidos, puras. Uma suposição que de antemão já é de todo impossível, pois o contrário é que seria mais certo, conquanto ainda raro. Todavia, suponhamos tal coisa. Esse o 30º, incentivado pelo que está vendo, tem pensamentos impuros, muito embora aparentemente talvez se porte corretamente. Tais pensamentos tomam forma imediatamente na esfera de matéria fina. Dirigem-se para o objeto de sua contemplação e aí se prendem. Isso é uma conspurcação, quer se objetive em manifestações e fatos, quer não.
A pessoa assim atingida sairá dali levando consigo essa conspurcação, que poderá atrair formas de pensamento semelhantes que vagueiam em torno. Dessa maneira, torna-se cada vez mais denso em torno dessa pessoa, podendo finalmente influenciá-la e envenená-la, do mesmo modo que a trepadeira envolvente muitas vezes consegue matar a mais sadia árvore. Eis os fenômenos relativos à matéria fina nos chamados inofensivos banhos em conjunto, jogos de sociedade, danças e tantos outros divertimentos. Ponderemos outro sim que tais banhos e divertimentos, de uma ou de outra forma, só são frequentados por aqueles que conscientemente procuram algo para incentivar especialmente seus pensamentos e sentimentos mediante tais contemplações. Não é, pois, difícil de explicar que sujeira com isso é cultivada, sem que exteriormente se note algo na esfera de matéria grosseira. Da mesma forma, se torna compreensível que essa nuvem sempre crescente e condensante de formas de pensamentos voluptuosos tende gradualmente a atuar sobre um número incontável de pessoas que por si não procuram tais coisas. Nelas vão surgindo, primeiro de modo fraco, depois mais forte, mais vivo, pensamentos análogos, que vão sendo alimentados constantemente por muitas formas do assim chamado progresso do seu ambiente. E assim, um após outro desliza para dentro da corrente escura e viscosa, onde as normas da autêntica pureza e o conceito de moralidade cada vez se vão toldando mais, até arrastarem tudo às profundezas da escuridão completa. Esses ensejos e estímulos para tais excrescências proliferativas devem ser eliminados antes de mais nada. Não passam de incubadoras, onde os vermes pestíferos de seres humanos imorais podem lançar seus pensamentos, que a seguir, vicejando, crescem e devastadoramente se alastram sobre toda a humanidade, criando sempre novos focos de proliferação e constituindo, por fim, apenas um campo enorme de excrescências asquerosas, das quais emana um halo venenoso que sufoca até mesmo o que é bom. Libertai-vos desse torpor que, qual entorpecente, só aparenta um fortalecimento, mas que, na verdade, só consegue atuar enfraquecendo e destruindo. É evidente, conquanto também é entristecedor, que seja exatamente o sexo feminino que em primeira linha exagera tudo ao máximo, rebaixando-se sem escrúpulos em seus vestuários à condição devassa de mulher de rua. Isso só prova, porém, a exatidão do que ficou esclarecido a propósito dos fenômenos de matéria fina. É exatamente a mulher que, primeiro e mais amplamente, por sua maior capacidade de intuição, recebe e colhe esse veneno do pestífero mundo de formas de pensamentos de matéria fina, sem mesmo se dar conta disso. Ela se acha mais exposta a esses perigos e, por isso, é arrastada primeiro e se deixa levar com incompreensível rapidez, ultrapassando quaisquer limites. Não é em vão que se diz: a mulher, quando ruim, é pior do que o homem. Isso se patenteia em tudo, seja na crueldade, no ódio ou no amor. O procedimento da mulher será sempre o resultado do mundo de matéria fina que a envolve. Nisso, naturalmente, existem exceções. Por essa razão, também ela não está isenta de responsabilidade, pois consegue perceber as influências que investem sobre ela e dirigir sua vontade e seu atuar conforme seu arbítrio, se ela quiser. Que isso, infelizmente, não aconteça com a maioria é uma falha do sexo feminino, que decorre em virtude da ignorância sobre tais coisas. O pior para os tempos atuais é que, na realidade, a mulher também tem o futuro do povo em suas mãos.
e isso se dá por serem suas condições anímicas mais decisivas do que as dos homens sobre os descendentes. Que decadência, consequentemente, trará o futuro? Inevitável. Não poderá ser detida pelas armas, pelo dinheiro, nem pelos inventos. Também não pela bondade, nem pelas manobras políticas. Aí devem vir meios mais incisivos. Mas não cabe somente à mulher essa culpa enorme. Ela será sempre apenas a imagem fiel daquele mundo de formas de pensamentos que paira sobre o seu povo. Isso não deve ser esquecido. Respeitai e honrai a mulher como tal, e ela se formará por este padrão. Tornar-se-á aquilo que virdes nela, e com isso sorreguereis todo o vosso povo. Antes, todavia, cumpre que as mulheres passem por um grande processo de transformação. Conforme elas são atualmente, um restabelecimento só poderá ocorrer por meio de uma operação radical, por um corte implacável e violento que retire todas as excrescências com facas afiadas e as atire no fogo. Do contrário, elas ainda destruiriam todas as partes sadias. Para essa intervenção necessária na humanidade inteira, marcha o tempo atual sem detença, depressa, cada vez mais depressa, desencadeando-a finalmente por si mesmo. Será doloroso e terrível, mas o fim será a cura. Só então terá chegado o tempo para se falar em moralidade. Hoje isso se perderia como palavras jogadas na tempestade. Depois de passada a hora, quando o Ababel dos pecados tiver de sucumbir, desmoronando devido à sua podridão, observai então o sexo feminino. Sua conduta e seu procedimento mostrar-vos-ão sempre conforme sois, porque a mulher, devido à sua intuição mais fina, vive aquilo que as formas de pensamento desejam. Este fato nos dá também a certeza de que, com a pureza dos pensamentos e das intuições, a feminilidade será a primeira a se elevar com rapidez àquele modelo que consideramos um ser humano nobre. Então, a moralidade aparecerá com todo o brilho de sua pureza.